Bom, um assunto que vamos falar dele agora é um assunto muito interessante, porque o mercado de trabalho já sinalizou, né? A boa comunicação pode refletir em bons negócios. Por isso, existem profissionais especialistas em estimular estratégias de aprimoramento comunicativo, individual e organizacional, para que os resultados sejam satisfatórios. Para nos ajudar a pensar um pouco mais sobre o assunto, temos aqui a consultora em comunicação, a Vanessa Jafar, que já está conosco. Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, bom dia. Serginho. Você é fonoaudióloga. Isso. E se especializou nessa comunicação profissional também. Isso. Minha formação inicial é fonoaudiologia, né? E dentro da fonoaudiologia eu descobri uma área que é a fonoaudiologia empresarial, que vai cuidar de aprimorar a comunicação. Então, muitas pessoas que não têm patologia nenhuma de comunicação vão precisar aprimorar o seu modelo comunicativo para se dar melhor no trabalho, na vida pessoal. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. E isso não fala só, por exemplo, do vocabulário que a pessoa usa. Isso fala também do tom de voz, do momento de abordagem. Isso. Explica um pouco mais pra gente. A comunicação, todo mundo pensa assim, comunicação é fala. Mas a comunicação, se eu falar para vocês que 7% da nossa comunicação é feita, o impacto da nossa comunicação é de palavras, só 7%. E os então, 93%... Aí é dividido em tom de voz e linguagem corporal. Então, se a gente pensar só no conteúdo da fala, a gente não vai conseguir impactar muitas pessoas. O que a gente tem que se preocupar, é lógico que o conteúdo é essencial, porque a gente falar de uma forma legal, mas não tiver conteúdo, ninguém vai te dar crédito, mas a forma de passar esse conteúdo é que vai mostrar para o mundo quem você é e para quem você veio. Vanessa, por exemplo, tomando um exemplo social aí do Facebook. No Facebook, algumas têm ali uma tarja que muitos estão replicando isso aí, onde dizem assim: eu não sou responsável pelo que você entende, e sim pelo que eu falo. Isso já é um atestado de uma comunicação extremamente falha, né? Errado. Eu vi também esses dias essa fotinha aí que estava com essa frase, e aí eu pensei, meu Deus, quanto engano, né? Porque a gente é sim responsável por aquilo que as pessoas entendem. Porque de acordo com a nossa forma de comunicar, a gente vai mostrar para a pessoa. Então eu posso falar a mesma frase, que tem o mesmo sentido, só de forma diferente. E as pessoas vão entender de forma diferente. Até mesmo porque comunicação, ela só pode existir, eu só posso dizer que há comunicação de fato entre dois interlocutores, se os dois estão entendendo o que está sendo comunicado. E foi legal você ter falado isso, porque muitas pessoas pensam no modelo de comunicação que ainda é o emissor e o receptor. Isso a gente não pode julgar mais para existir, para a gente se comunicar. Por quê? Porque a gente tem que levar que é um interlocutor. Eu estou falando, mas ao mesmo tempo você está me passando informações. Apesar de estar sem falar nada, você concorda, você faz uma expressão de dúvida, e isso eu tenho que estar ligado o tempo todo nesse seu feedback para reformular a minha frase, meu jeito de passar a informação, para que você entenda e a gente se comunique de uma forma eficaz. A gente pensando nisso, não é só a questão profissional, né? Isso tudo, obviamente, se aplica também nas relações interpessoais dentro de casa, né? Claro. Porque um pai com o filho, o marido com a esposa, precisa também ter êxito nessa comunicação. Claro, a comunicação é importante para tudo, né? Não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, né? Trabalhando com casais, Vanessa, eu sempre digo que comunicação é a ação de tornar comum. Isso. Esse é o alvo, né, de tudo isso que nós estamos falando, né? Tornar comum esses dois interlocutores. Isso. Né? Comunicação é isso mesmo. O significado de comunicação é tornar comum. Quer dizer, aquele conhecimento que eu tenho, ou aquela informação que eu tenho, eu consigo tornar comum para que todo mundo tenha o mesmo conhecimento ou a mesma informação. Então vamos a algumas dicas que você trouxe para a gente, né? Vamos à primeira dica para uma boa comunicação. Conectar-se. Isso, é muito importante conectar-se. Como que a gente faz isso? A gente vai estabelecer com a pessoa uma conexão. Eu vou falar da forma que você vai entender. Então, muitas pessoas têm um jeito de falar pronto. Isso é errado. Por quê? Eu tenho que falar, eu tenho que me comunicar de acordo com a pessoa com quem eu estou me comunicando. Tem que haver flexibilidade, Tem que haver flexibilidade. Então, isso que é conexão. Eu me colocar no lugar do outro. É lógico que sem perder o estilo. Empatia, né? É empatia. Lógico que sem perder o estilo, né, principal da pessoa. A pessoa não é que ela vai se tornar igual às outras,
outras, mas a gente tem que conseguir colocar um parâmetro aí, todos iguais, para a gente conseguir ter uma comunicação uma uniformidade, né, no padrão daquilo que se pretende comunicar. Né? Isso. Bom, uma outra dica que ela trouxe para a gente, faça contato visual. Bom, isso é interessante a gente pensar num contexto onde nós estamos junto com a pessoa, mas se estiver pelo telefone? Se tiver pelo telefone, a gente vai ter que pensar lá no impacto da comunicação, né? No impacto dos 38% que é a voz. Então, se a gente tiver só pelo telefone, a gente vai ter que investir nessa sonoridade, não só na questão da qualidade vocal, mas também na questão de entonação, de pausas. A gente vai ter que dar ênfase naquilo que a gente quer falar. Então, a gente vai colocar mais flexibilidade na nossa voz para que a pessoa consiga sentir a emoção. Então, usar a emoção em seu favor. Saber ali o que está... Quais são as dúvidas do seu interlocutor ali, no caso, como o Jean perguntou, do telefone. Né? Agora, se estiver numa plateia também, você estiver comunicando para muitas pessoas, também saber ali o nível de aceitação daquilo que está sendo informado. Vocês já foram em lugares, palestras, que as pessoas falam olhando para cima? Eu já vi a pessoa olhando para um ponto só no centro, também, né? Ou para uma pessoa só. Isso é muito complicado, né? A gente tem que distribuir o nosso olhar para as pessoas que estão no lugar. É lógico que eu não vou conseguir olhar para todos, mas eu tenho que distribuir pontos fixos onde todas as pessoas que estão na plateia, no auditório, se sintam olhadas. Porque isso passa segurança, né? Isso, então eu tenho que distribuir meu olhar para todo mundo. Rapidamente, sábado eu fiz certinho? Fez certinho. Isso você está pensando, por exemplo, esse último exemplo de um palestrante, mas vamos dizer, colegas de trabalho conversando, igual a gente está conversando aqui. Empresarial. Ou até mesmo um colega de trabalho com outro, ou o pai com o filho, porque a gente tem que sempre pensar no contexto mais amplo, né? Porque nós estamos aqui falando de princípios de boa comunicação, mas é óbvio que a gente está pontuando muito aqui a questão do profissional, mas você pode aplicar tudo isso também aí na sua vida pessoal. Por exemplo, eu estou olhando para você agora, estou fazendo um contato visual com você. Seria diferente, por exemplo, se eu estivesse falando com você olhando para o outro lado, né? A câmera que está me pegando é aqui, mas eu estou olhando para o outro lado, não. Então, essa importância do contato visual, né? Outra dica que ela trouxe... Antes de passar, deixa eu só colocar. Dentro de casa, a gente vê isso aí imediatamente na relação pais e filhos. Os pais, às vezes, falam de cima para baixo para a criança. E não deve ser assim, não, né? Não, a gente deve ficar nos alinhar na mesma ali, linha. Né, nessa horizontal. Isso. Tem gente, ainda falando um pouco dessa questão do olhar, tem gente que vai participar de alguma reunião e aí fala assim, eu vou então apresentar um projeto e meu chefe vai estar presente na reunião. Aí fala só olhando para o chefe. Então dá aquela impressão que a pessoa não importa mais com ninguém, só com o chefe. E o chefe observa isso. Ele vai falar, se ele é um bom líder, um bom gestor, ele vai falar, olha, essa pessoa não importa tanto com o que as outras pensam, não tem um bom relacionamento interpessoal. Ou está fazendo para aparecer para mim. Ou está fazendo para aparecer. Então um simples olhar ou direcionamento do olhar diz muito sobre a sua postura. Muito bem, mais uma dica que a Vanessa trouxe para a gente, sorria. Sorria. Tem horas que a gente vai dar uma notícia séria e que a gente não pode falar assim, olha, você foi demitido, né? E tá sorrindo. Mas o que é esse sorria? Você fazer uma expressão. Às vezes você não vai estar sorrindo com os lábios, mas você mostra uma expressão de estar aberto. Então a gente fala que é o sorrir com os olhos. Você fica com a boca fechada, mas seu olho está assim, aberto para a pessoa. O sorrir não é necessariamente mostrar os dentes, não, mas é você deixar uma porta aberta para que a pessoa interaja com você. Isso. Tem gente que chega no trabalho e passa, ou está no ônibus, ou está na rua, e passa com uma cara tão séria que a gente às vezes quer pedir uma informação e não consegue pedir, porque fala, aquela pessoa ali está muito séria. Então a gente tem que estar sempre aberto, porque às vezes é uma oportunidade. Às vezes quem está solteiro está lá na igreja com a cara fechada, e aí nenhuma moça chega perto, ou nenhum rapaz chega perto, né? Quando eu vou falar para as moças também, eu falo, sorria, gente, que fica mais fácil, fica mais aberto para as pessoas conversarem, para desenvolver um relacionamento. Bom, já que você falou nisso, o bom humor é uma porta aberta. Claro. Já que você falou você dá dica para moças também, rapazes, na sua opinião, pela sua experiência, você certamente observa as pessoas, né? Quem que se comunica mais adequadamente? Existe um gênero que se comunica mais adequadamente? Ou seriam os homens ou as mulheres? Ou não? Isso e tem uma faixa etária?
tem um público específico ou é igual para todo mundo? Não, eu acho que não é de homem, de mulher ou de faixa etária. Eu acho que é da questão da pessoa ser extrovertida ou introvertida. Tem a ver com temperamento? Tem a ver com temperamento. As pessoas extrovertidas, geralmente, não é sempre, se comunicam melhor. Mas também tem um erro, porque elas falam demais e não deixam as pessoas falarem. Tá vendo, né? E comunicar. Você que é sanguíneo, tá vendo? Pois é, eu já sou sanguíneo hemorrágico. Assim. Rubem Alves, né, que nos deixou agora, foi uma grande perda, mas ele sempre falava assim, que ouve-se muito falar de curso de oratória, mas pouco sobre curso de escutatória. E escutar é tão importante quanto falar, Sim. né? Então as pessoas extrovertidas às vezes caem nesse erro. Mas o introvertido também, apesar de ser mais fechado, pode conseguir desenvolver essas habilidades comunicativas. Entrando naquilo que o Jean falou, por exemplo, trabalhando com relacionamentos, a gente vê que o menino, ele é tolhido muitas vezes da sua comunicação por causa do machismo. O menino cai, machuca, não pode chorar porque ele é homem. A menina cai, machuca, o pai toma no colo porque ela é princesinha. Isso também são fatores que inibem ou dificultam a comunicação desse adulto lá na frente. Isso, porque a emoção é uma forma de se comunicar. Então, se a gente não consegue colocar emoção na nossa comunicação, a gente não se comunica bem. Porque a gente tem que passar aquilo que a gente está sentindo, né? Se eu estou triste, eu tenho que passar que eu estou triste. Se eu estou feliz, eu tenho que passar que eu estou feliz. E se a pessoa é muito tolhida nas emoções desde pequena, ela não consegue se tornar um bom comunicador. Bom, ok. Mais uma dica para a gente fechar o nosso bate-papo, então, com a Vanessa. Sincronize-se. Eu percebo que sincronize poderia ser, talvez, muito parecido com o conectar-se ou não. Como é que você estabelece esse diferencial? A gente consegue estabelecer esse diferencial assim, porque o sincronize-se é uma questão mais prática. Por exemplo, estamos nós três aqui sentados. Chega uma pessoa e fica em pé aqui na nossa frente. Ela não vai estar sincronizada com a gente, porque a gente vai ficar numa posição desfavorável, a gente vai estar olhando para cima, a pessoa vai estar diferente do ambiente que a gente está. Então, se ela chegar e sentar e conversar com a gente, fica mais fácil desenvolver uma comunicação. Ou a gente levantar. Ou a gente levantar. E aí vai depender de quem tem o interesse comunicativo. Se é a pessoa, ela vai sentar. Se é a gente, se a pessoa chega, a gente vai se levantar. Porque, por exemplo, tem gente se é o chefe que chega, todo mundo levanta, né? Interesse isso. Tem gente que vai lá pedir aumento para o chefe, né? E aí fala assim, em pé, na porta, não, sente-se. Não é aquela brincadeira do macaco disse, né? Que você vai imitar tudo que a pessoa fizer. Mas é tentar ficar da melhor forma possível, conectado, sincronizado com aquela pessoa. Muito legal. São dicas, então, de uma boa comunicação que você pode aplicar em qualquer âmbito relacional, não é? E especialmente também no profissional, e que você possa realmente aproveitar essas dicas da Vanessa, se comunicar melhor para ter um resultado esperado, né? Vanessa, obrigado, viu? Obrigada a vocês. E esperamos você numa outra oportunidade. Estamos à disposição.